CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nós vamos abrir espaço hoje para falar sobre os animais que vivem no Pantanal. Em especial, as araras. Nós vamos conversar hoje com o Instituto, com a presidente do Instituto, Ararazu, né, que tem um trabalho de mais de 30 anos de pesquisa, de cuidado, de manutenção, um cuidado quase que presencial para poder aumentar a reprodução dessa espécie. E agora, com esse incêndio, vê aí muito desses anos que foram trabalhados intensamente, com muita preocupação por conta das chamas. Nós vamos conversar com a Neiva Guedes, que é a presidente do Instituto Ararazu. Neiva, muito bom dia. Primeiro, quero te desejar parabéns aí pelo trabalho que você faz e seja muito bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Ginese, e bom dia aos seus ouvintes. Obrigado por esse espaço, pela oportunidade de a gente esclarecer um pouquinho sobre essa tragédia que está acontecendo no Pantanal com a nossa biodiversidade. E essa é a primeira pergunta, Neiva. Como tem sido o trabalho do Instituto Ararazu neste momento crítico no Pantanal? Então, Ginese, a gente não está atuando diretamente no fogo, porque nós temos uma área de estudo que monitoramos há mais de 15 anos lá no Pantanal de Mato Grosso, uma fazenda no Pantanal de Barão do Melgaço, onde faz divisa com a reserva indígena do Perigara e com a reserva do Sesc. Porém, a logística de trabalho nessa fazenda ela é extremamente cara, porque a gente precisa se deslocar até Cuiabá, de Cuiabá pegar um carro, depois mais 100 quilômetros e depois um avião para chegar na fazenda. Então, devido a essa logística, a gente só vai lá 3 vezes por ano monitorar nessa propriedade. Infelizmente, no final de julho, comecinho de agosto, a gente recebeu informações e viu pelos satélites do INPE que focos de incêndios estavam chegando na fazenda. E isso aconteceu realmente durante o mês de agosto. De 2 a 22 de agosto, a fazenda teve 92% da área atingida pelos incêndios florestais, o que nos deixou extremamente preocupados, porque nessa propriedade em especial existe uma interação muito harmônica da fazenda com as araras, onde 15% das araras da natureza hoje ficam nessa propriedade, ou para dormir ou para se alimentar, numa área de mais ou menos 25 mil hectares. Por quê? Porque essa área, o proprietário há mais de 60 anos vem deixando o manejo do gado e algumas áreas especiais para as araras com as frutas que elas se alimentam, como bocaiúva e piracuri. E isso faz com que as araras se congreguem para essa propriedade em larga escala. Então, daí a nossa preocupação. Aí amanhã eu estou indo lá com a nossa equipe para avaliar os impactos que ocorreram nessa propriedade. Agora, falando de maneira geral, do habitat, da procriação, do sistema de vida das araras, esse incêndio é possível para nós, Neiva, que nós não somos aí especialistas na área, é possível dimensionar o impacto que isso está provocando? Sim, é possível, e isso a gente vai fazer porque, como a gente tem a informação de como ocorriam as araras lá, quantos ninhos tinham, tamanho da área de alimentação, quantas araras se congregavam para dormir por longo prazo, então a gente tem a informação do antes, teve o fogo e agora a gente vai ter a informação depois do fogo, então a gente vai conseguir dimensionar exatamente o efeito do fogo sobre essas araras e outras espécies que ocorrem com ela nas cavidades, ali naquele mesmo local, a gente vai conseguir dimensionar isso. Porque a gente tinha a informação do antes. Se a gente não tivesse a informação do antes, era difícil. Mas como a gente tem essa informação, a gente vai conseguir dimensionar. Agora a gente está falando também, um pouquinho antes de chamar você, sobre o Dia da Árvore, E qual que é a importância da árvore para uma arara ou para outras espécies que a gente está vendo aí, Neiva, em relação a essa destruição da flora e da fauna? Uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Total. Eu acho que as árvores são imprescindíveis para todos nós, todos os seres vivos, Inclusive a gente, que às vezes acha que pode sair desmatando, pode construir uma casa sem deixar nenhuma árvore plantada, e na realidade não, as árvores são extremamente importantes, elas fornecem serviços ecossistêmicos para a gente
que a gente não observa, que a gente não para ver. A questão do gás carbônico, que elas estão ajudando a eliminar, a questão da pureza do ar. Com relação às espécies da fauna, elas servem de abrigo, de alimento para várias espécies da fauna. Então, elas fazem uma parte de uma relação delicada do nosso ecossistema que é extremamente importante, que muitas vezes a gente só vai saber dessa importância quando a gente perde. Quando a gente perde as árvores que tem perto, quando a gente perde uma floresta, que é o que está acontecendo com o Pantanal. Então, assim, a minha mensagem hoje no Dia da Árvore é que todo mundo, pelo menos uma árvore em cada quintal, que as pessoas tenham isso em mente da importância para elas servirem de elo, para servir de corredores, para servir de alimento para as aves que nos encantam tanto e para outros elementos da fauna, mas que no fundo quem está se beneficiando somos nós, porque a gente tem um ambiente saudável para a nossa fauna. Quem está se beneficiando é o homem também, porque nós fazemos parte desse meio. Então o ambiente saudável é para todo mundo, não é só para os bichos que a gente busca. A própria pandemia está aí nos mostrando isso, né, que é tudo interligado, é tudo interrelacionado. E a quebra dessa delicadeza deste ecossistema, dessas ligações, nos afetam também. Quem imaginava que a economia mundial ia parar por conta de uma doença que começou lá com um animal silvestre? Então, é importante as pessoas pensarem nisso. E uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer como cidadão é ter uma árvore no seu quintal. Se não pode ser no seu quintal, no seu condomínio, na sua rua, na sua praça. Então, a gente plantar mais e não só deixar tirar. Agora, Neiva, quando a gente fala de incêndio e está acompanhando essa situação toda, quando a gente fala para os próximos anos, né, as araras de hoje e as que estão com filhotes, qual que pode ser o impacto para o habitat delas, para a vida delas, para a rotina desses animais? Então, a preocupação nossa com as araras em especial, é o seguinte: as araras são muito especializadas na questão da alimentação, comendo apenas 2 frutos de palmeiras em cada local que ela ocorre e usando basicamente uma espécie arbórea para se reproduzir. Quando tem esse incêndio em larga escala, como está acontecendo, como lá nessa propriedade que é um refúgio das araras e que queimou 92%, como que as araras vão sobreviver se elas não tiverem comida, água e abrigo? Difícil, né? Então, isso que a gente vai avaliar. Para você ter uma ideia, no ano passado queimou uma outra área aqui no Mato Grosso do Sul, que é no Refúgio Ecológico Caimão, onde nós temos uma base de pesquisa desde 98. Então, a gente tinha também dados de longo prazo. Quando houve a queima, foi mais ou menos na mesma época que agora, que é o início da estação reprodutiva das araras. E aí a gente observou, no caso do ano passado, que afetou 40% dos ninhos das araras naquela propriedade. A gente tinha ali, nessa propriedade, que é um centro de reprodução natural das araras azuis, em torno de 110 ninhos. 40% foram afetados. Imagina lá que a gente tem só 50 ninhos. O efeito a gente está esperando muito maior do que este do ano passado, porque o incêndio deste ano está sendo maior naquela região. Então deve afetar muito, não só agora, nesta estação reprodutiva, mas infelizmente vai afetar, além de aumentar o número de indivíduos, por exemplo, perde-se ovos, perde filhotes que estão dentro dos ninhos, perde-se os ninhos que servem para várias estações, para vários anos, e isso vai afetar as araras daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque as araras que deveriam nascer agora e ser jovens daqui 10 anos, e ser adultas daqui a 10 anos, elas não vão estar entrando na população, não vão estar se reproduzindo. Então, a gente já tem uma queda brusca, já de imediato, na projeção da população futura, dos indivíduos que vão estar entrando na reprodução daqui a alguns anos. É muito sério isso, é muito triste. Isso a gente está falando de uma arara azul, mas afeta várias outras espécies. Insetos, por exemplo, abelhas, que são extremamente importantes como polinizadores. O que vai afetar isso? Entende? Então, esse impacto já é fato. Já é fato. A gente só vai medir qual é o tamanho desse impacto. Mas a gente já sabe quais são os impactos que nos espera. Ele já existe. A gente já sabe que ele ocorreu. A gente só vai agora medir quanto. Agora, você falou de quem puder plantar uma árvore no quintal, que tem espaço, plante. Agora, é possível ajudar nesse momento? Quais os canais disponíveis para ajudar de alguma forma os animais que estão aí nessa situação? Sim, é possível e uma das coisas que está sendo extremamente relevante é exatamente isso, a sociedade solidária
se sentindo participe nesse processo. Então tem muita gente ajudando, tem várias instituições nas redes sociais, está sendo falado o tempo todo de que forma que as pessoas podem ajudar. Tiveram centenas de voluntários indo lá ajudar a resgatar os animais. Existem instituições, além da nossa, além do Instituto Arara Azul, que está também captando recursos para poder fazer esse trabalho, como eu disse, essa logística nessa propriedade é extremamente difícil. E para a gente minimizar os impactos que a gente já sabe que vai encontrar, a gente vai ter um custo para poder ir lá e fazer o que a gente sabe fazer para ajudar as araras e as outras espécies da fauna que vão sofrer muito mais com o pós-fogo, aqueles que sobreviveram, do que o que morreu. O que morreu acabou, a gente já sabe, acabou. E os que sobreviverem, como que a gente pode ajudar? Então é nessa parte que nós vamos atuar. Mas além do Instituto Arara Azul, existem outras instituições nas redes sociais que as pessoas podem ajudar. E isso tem sido tão bacana, porque a gente tem visto que as pessoas realmente estão se sensibilizando e estão ajudando. Cada um ajuda como pode. Você está ajudando, nos dando um tempo para divulgação. Outra pessoa que pode doar recurso, doa recurso. E não pode ver de que forma que pode ajudar. Mas o fato é que a gente precisa se unir, se juntar, porque é só juntos que a gente vai conseguir resolver. Infelizmente, do governo a gente não está tendo muito apoio. A gente não tem hoje um governo apoiando pesquisa, apoiando ciência. Então é a sociedade em geral, e o corpo de bombeiros, e os fazendeiros, e os funcionários, os guias é que estão ajudando a apagar esse incêndio e que com certeza vão nos ajudar a minimizar os impactos desse grande incêndio florestal que está ocorrendo no Pantanal. Neiva, a situação ainda não está resolvida, né? Tivemos um pouquinho de chuva em algumas regiões, é claro que a umidade do ar melhora, mas você falou de pós-fogo, né? Após isso ser resolvido, as chamas estiverem aí extintas, é possível que muitas espécies, de alguma maneira, por falta de opção, acabem migrando para a área urbana? É possível. A gente tem um exemplo muito claro aqui em Campo Grande dessas araras canindés que vieram para a cidade. Essas araras canindés, a gente acompanha elas desde 99 e 2000, elas vieram num período de escassez de alimento, porque houve uma queimada e uma falta de escassez de alimento na zona rural, e a gente acompanhou essas araras chegando em Campo Grande. Quando elas chegaram, elas encontraram aqui um oásis, porque os quintais, as áreas públicas tinham muitas frutas, tanto nativas quanto exóticas, plantadas na cidade. Elas acabaram se estabelecendo, hoje se reproduzem aqui, estão recolonizando de novo a cidade. A gente, inclusive, tenta encontrar esse equilíbrio entre os animais silvestres e as pessoas, né? Que eu acho totalmente possível. Mas é muito provável, sim, que aconteça outras migrações, outras recolonizações desses animais para a cidade, porque os bichos é um instinto de sobrevivência. Os animais também têm esse instinto de sobrevivência. Eles vão procurar um lugar que tenha comida, que tenha água, que tenha abrigo. Isso é fato. No caso, uma migração forçada. Não é natural, é forçada, né? Então, com certeza, é por falta de opção destes itens, né, no campo. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso ou acelerar o processo de recuperação dessas áreas? É isso que a gente tem que buscar. E, principalmente, planejar e evitar que tenhamos tragédias como essa no futuro de novo, porque embora o Pantanal tenha a maioria da sua vegetação de cerrado, ou seja, adaptada ao fogo, o que temos agora não é um fogo normal, é um incêndio florestal de grandes proporções. Então, isso não dá chance aos animais de, numa área que está queimando, ele correr para uma outra que vai ter abrigo, porque o incêndio está sendo geral. E essa estiadinha que deu agora, esse final de semana, não apagou o fogo do Pantanal. Choveu pontual, muito pouco em algumas poucas áreas. Então, a gente ainda tem até o mês de outubro como seca que ainda pode estar acontecendo esses incêndios. Então, é uma tragédia sem proporção nas últimas décadas. Infelizmente. A gente está presenciando este ano. Eu quero agradecer muito a participação da Neiva Guedes, ela que é presidente do Instituto Arara Azul e há anos, né, posso até dizer há décadas, vem pesquisando, estudando e ajudando aí na reprodução de várias espécies, principalmente da Arara Azul. Neiva, obrigado pelas suas informações, pela entrevista aqui na Rádio CBN. Muito obrigada, Ginesa. Só queria dizer também que, além do Instituto Arara Azul, eu sou professora do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp, que também busca, junto conosco, minimizar esses impactos das araras que estão sofrendo neste momento. Muito obrigada a você pela oportunidade e a todos os seus ouvintes. Nós que agradecemos. Um bom dia para você. Igualmente, Ginesa.
9h54 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.